Então tá, vamos começar. Esse método de resolução de prova, ele é baseado num trabalho de um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia, ele se chama Daniel Kahneman, é esse psicólogo aqui. Ele desenvolveu uma maneira para explicar como o nosso cérebro funciona, como a nossa mente funciona. Basicamente, a explicação dele é que nosso cérebro tem dois modos de funcionamento. Um que é rápido, intuitivo e não trabalhoso, e outro que é lento, trabalhoso, deliberado e ordenado. Vamos estudar cada um desses itens aqui, esse método rápido. Vocês provavelmente já formaram a opinião de vocês sobre essa mulher que está aqui nessa foto. E por que esse modo de pensamento rápido ele é rápido? Vocês provavelmente não conseguem estimar nem a quantidade de tempo que vocês demoraram para formar a opinião de vocês sobre essa mulher. Ela está brava, está falando algumas palavrinhas ali, uma palavra de alguém que está bravo. E esse método também é intuitivo. Por quê? Simplesmente pipocou na mente de vocês essa intuição, que essa pessoa está brava. E esse método aí ele é não trabalhoso. O que significa ser não trabalhoso? Não demandou esforço mental, energia. O seu cérebro não gastou energia chegando a essa conclusão, para chegar a essa conclusão. Agora vamos passar para esse outro aqui que é lento. Por que ele é lento? Provavelmente, se vocês não usaram papel e caneta, provavelmente vocês ainda não resolveram essa conta aqui. Então, o nosso cérebro tem um outro modo de funcionamento que é lento, e bem mais lento do que esse rápido aqui. E ele é trabalhoso porque ele gasta energia mental. Ao executar isso aqui, sua mente fica cansada. Tá? E ele é deliberado. O que isso significa? Esse resultado ele só vai sair quando você tiver uma força de vontade e começar a executar e dizer para você mesmo, eu vou começar a fazer. Então, isso significa deliberado. E ele é ordenado. Ele segue uma sequência de passos. A gente faz 4 vezes 7, 28, vai 2, depois 4 vezes 1, mais 2. A gente vai fazendo essa conta. Então, ele é ordenado. Certo? Aí eu vou pedir a participação de vocês agora. Quem já conhecer esse problema, por favor, não responda e deixe o coleguinha responder. Quem pode responder esse problema tanto pelo chat como ligando o microfone e respondendo. Então, vamos lá para o problema. Um bastão e uma bola custam 1,10. O bastão custa R$ 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? Agora é com vocês. Diga, Miguel, pode ligar o microfone. Miguel respondeu 1,5. Mais alguém, gente? Alguém quer responder mais alguma coisa? Miguel, eu Deve não estou ser conseguindo. deve Diga, ser Pedro. deve ser 2,10. Pela lógica, os leis custariam de 10. Como o bastão custa R$ 1 a mais que a bola, deveria ser 2,10 pela intuição. Tá. Gente, mais alguém? Não sei. Pode escrever no chat aí, gente. Cinco Vai escrevendo. centavos. A bola custa 5 centavos. A bola custa 5 centavos. Quem que falou? Eu, João Cícero. João Cícero. Obrigado, João. Vou escrever aqui a sua resposta aqui. A bola custa 5 centavos. Vou escrever no chat aqui. Gente, mais alguém? Bom, vamos explicar agora qual que é o propósito desse problema, né? Gente, mais de 50% dos estudantes de Harvard, MIT e Princeton deram a resposta intuitiva e incorreta. Que
10 centavos é a resposta intuitiva e incorreta. Esse problema ele foi criado para instigar a nossa intuição, na nossa intuição, uma resposta incorreta. E foi criado de propósito para instigar a nossa intuição e instigar uma resposta incorreta. A resposta certa mesmo é 5 centavos. Aí eu pergunto para vocês, quem respondeu 10 centavos? Respondeu 10 centavos usando o método aqui de cima, o rápido, ou usando o devagar? Quem escolheu 10 centavos, gente, quem respondeu 10 centavos, usou qual dos dois métodos, o de cima ou o de baixo? O de cima. De cima, não foi? Porque essa resposta dos 10 centavos, gente, ela pipoca na nossa mente instantaneamente quando a gente lê o problema. Vamos ler o problema de novo ali. O bastão e uma bola custam 1,10, o bastão custa R$ 1 a mais que a bola. Nessa hora, pipoca na nossa mente 10 centavos como resposta, mas essa resposta é incorreta. O certo é 5 centavos e 1,05. Tá? Não se preocupe se você pensou 10 centavos e se você respondeu 10 centavos. Por quê? 50% dos estudantes de Harvard, MIT e Princeton, são universidades americanas, isso aí, tá? Deram uma resposta intuitiva e incorreta. Tá? E aí, eu pergunto para vocês, será que existe alguma maneira de evitar esses erros? Gente, existe, e é o que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, vamos continuar a discussão aqui. Quem respondeu 5 centavos, muito provavelmente fez uma conta parecida com essa aqui. Você isola uma variável, substitui essa variável na equação de cima, e aí depois resolve uma equação de primeiro grau. Isso aqui vocês sabem fazer melhor do que eu, não é? E aí chega nessa resposta aqui. Gente, isso aqui, você está usando qual dos dois modos de pensamento? Resolvendo daquele jeito. Lento. O lento, né? A gente está usando esse lento. Na hora da prova, o que vocês deveriam usar? O lento ou o rápido? Pensamento lento. O lento. Justamente o pensamento lento. Então, assim, aqui hoje a gente vai discutir formas estruturadas de vocês estimularem o cérebro de vocês a usar esse modo de pensamento lento. Porque ele é um modo que comete menos erros de lógica do que o rápido. Tá? Então, aqui eu trouxe um método de resolução de prova, ele se resume a esse slide aí. Ele é muito fácil de executar, e aí eu vou ensinar primeiro para vocês como executa, e depois eu vou explicar por que ele funciona. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui foi uma prova que eu resolvi. E aí, o que eu fiz? Eu li a primeira alternativa. E aí eu escrevi aqui na primeira alternativa o meu julgamento sobre aquela alternativa. Nesse caso aqui, o F para mim significa falso. O interrogação F é eu acho que está falso, mas eu não tenho certeza. O verdadeiro aqui significa eu tenho certeza que está verdadeiro. O interrogação verdadeiro é eu acho que está verdadeiro, mas eu não tenho certeza. E quando é só o interrogação, não tem aqui em algum lugar, quando você usa só o interrogação, a gente diz aqui, eu não sei para onde vai. Tá? Então, beleza. Então, nessa prova, eu li a alternativa A e escrevi aqui, eu anotei o meu julgamento sobre a alternativa A, que é falso. Depois, isso é importante agora, tá? Depois que você julgar a alternativa A, você vai ler a alternativa B. Você não pode ler a alternativa B antes de você anotar o julgamento da alternativa A. Tem um motivo para isso. Eu vou explicar depois. Mas qual que é o procedimento? Você vai ler uma
e anotar o seu julgamento sobre ela. Depois de anotar o seu julgamento, você vai ler a próxima e anota o seu julgamento sobre ela. Depois de anotar o seu julgamento aqui, você vai ler o próximo e vai anotar o seu julgamento. Você só pode passar para frente depois de anotar o seu julgamento aqui. Essa parte vocês entenderam? Nunca passar para frente sem anotar o seu julgamento. E aí, você anotou, anotou e anotou, tá? Depois que você anotou os seus 5 julgamentos aí nas 5 alternativas, você vai escolher qual que você vai marcar no gabarito. Aí eu peço a ajuda de vocês aqui. Vamos tentar resolver a primeira questão aqui. Imagina que você está na hora da prova e você anotou exatamente o que eu anotei aqui. F, F, eu acho que está falso. Eu tenho certeza que está falso, eu tenho certeza que está falso. Diante dessas opções aí, qual que você escolheria para marcar no gabarito? C. Eu acho que isso é falso. É o C. Todo mundo concorda, né? Aqui eu tenho certeza que está falso. E se a questão está pedindo qual que é verdadeira, aqui eu tenho certeza que está falso, eu não posso marcar. Eu vou na que eu não tenho certeza. Então, gente, quando você faz isso aqui, se você fizer uma boa interpretação do que está sendo escrito, você chega na resposta correta, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui nessa questão aqui. Ó. Eu marquei que eu acho que está falso, tenho certeza que está falso, tenho certeza que está falso. Aqui eu tinha marcado que eu tinha certeza que estava verdadeiro e que eu tinha certeza que está falso. Tá? Nessa hora, eu interpretei incorretamente a sentença e marquei que eu tinha certeza que estava verdadeiro aqui. O que acontece quando você acha que tem certeza, mas na verdade não tem certeza? Esse negócio aqui te encaminha para um erro aqui. Ó. Eu errei aqui. Só que perceba que o avaliador ele não conseguiu me enganar totalmente aqui. Ó. Aqui eu tinha um pinguinho de dúvida. Ó, eu acho que está falso, mas eu não tenho certeza. Eu vou ensinar vocês como tentar calibrar o seu raciocínio para diminuir a quantidade de vezes em que você diz que tem certeza, mas na verdade você não tem. Vamos ver mais alguma aqui. Vamos ver a terceira aqui. Ó. Eu tenho certeza que está falso, tenho certeza que está falso, tenho certeza que está falso. Eu acho que está verdadeiro, mas eu não tenho certeza. E eu tenho certeza que está verdadeiro. Gente, aqui, né? Todo mundo concorda? É? Agora, eu acho que eu consegui explicar para vocês como que executa. Só que é importante que vocês saberem por que isso aumenta a sua nota para vocês confiarem em mim e usarem. Certo? Agora, eu pergunto para vocês, vocês entenderam como é que executa? Eu posso passar para a parte que vai explicar por que a nota de vocês vai aumentar? Sim. Sim. Beleza? Gente, o que é importante aqui? Ó? Você não vai ler essa sentença sem ter anotado essa letrinha do seu julgamento. Vocês prometem para mim fazer isso? Certo, Miguel? Ok. Certo? Você só vai ler a letra B depois de você anotar o seu julgamento da letra A. Tá bom? Gente, vamos partir agora para uma explicação de por que isso funciona. Primeira coisa que eu pergunto para vocês é resolver esse sistema de equação aqui de cabeça, sem anotar nada. Imagina que você não tem imagina que você não tem isso aí anotado. Resolver anotando
mais fácil ou mais difícil do que resolver só de cabeça aquele sistema de equação? Resolver anotando é muito mais fácil, que você vê o tamanho do problema projetado na sua frente. Aí você tem um melhor julgamento. Perfeito. É exatamente isso. Obrigado aí, Pedro. Você captou a mensagem, tá? Então, gente, o que que acontece aqui? Quando a gente anota esse julgamento aqui, estou liberando espaço na minha mente para eu pensar e resolver alguma outra sentença, algum outro julgamento. Uma sentença de si, então, é um julgamento. Se essa frase que está escrito na letra B, ela tem uma palavra X, isso deixa a sentença incorreta. Deixa eu só colocar esse cachorro para parar de latir aqui um segundo. Pronto. Então, gente, quando você faz essa anotação, a sua mente libera espaço para você processar alguma outra sentença de si, então. Então, se você anota a letra B, você vai ter mais disposição cognitiva para resolver a letra C, tá? E vamos pensar no caso de um aluno que não anota nenhuma dos seus julgamentos, tá? Vamos pensar o que que essa pessoa está guardando na mente de informação quando ela não anota nenhum dos julgamentos. Bom, quando eu passo para a letra B sem anotar, eu tenho que guardar que a letra A, por exemplo, estava certa ou errada. E aí, na hora de eu resolver uma sentença de sim, então, na letra B, eu vou estar, ao mesmo tempo, armazenando o resultado da letra A. O fato é que é um efeito em cascata. Quando você estiver lendo a letra E, você vai ter que guardar na sua mente qual foi o seu julgamento sobre cada um desses aqui. E existe uma teoria que diz que uma atividade cognitiva sendo executada junto com outra, as duas se atrapalham. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O exemplo, inclusive criado por esse mesmo pesquisador que chama Daniel Kahneman, é o exemplo de um problema soma 1. Então, o meu argumento aqui com vocês é: se vocês tentarem executar duas atividades ao mesmo tempo na sua mente, uma vai atrapalhar a outra. Que duas atividades seriam essas? Por exemplo, você julgar a letra B enquanto você está armazenando aqui na sua mente o resultado da letra A. O meu argumento é: isso aqui diminui o seu desempenho. Vamos testar se isso é verdade com vocês. Eu vou pedir para vocês resolverem um problema soma 1. O que é um problema soma 1? Eu vou falar um número de 4 dígitos e vou pedir para vocês somarem 1 em cada um deles. Então, se tiver um 4, vira 5, 7 vira 8, 6 vira 7, 2 vira 3. Então, eu vou falar um número agora de 4 dígitos. Aí eu queria que vocês resolvessem de cabeça e falassem aí no microfone. Tá? Vamos lá. Resolvam um problema. Todo mundo entendeu o que é o soma 1? Entendi. Então, Eu entendi também. Entendi. beleza. Pode abrir o microfone e me falar. Vamos tentar resolver. Tipo, 5.282. 6.393. Beleza.
Gente, o objetivo aqui não é nem que vocês consigam ou não resolver, porque eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir resolver. Agora, vamos testar resolver um problema soma 1 levemente diferente. Resolvam um problema soma 1 em vez de 4 dígitos com 5 dígitos. Qual que é mais fácil? O de 4 dígitos é mais fácil do que o 5, certo? Sim, Beleza. Aí eu pergunto para vocês, eu falei o número aqui 5.282, não foi? falou. É mais fácil ou mais difícil resolver esse problema anotando com o papel e com a caneta? Com papel e com a caneta, que daí você consegue fazer as operações, a soma, sem ter que fazer tudo de cabeça, armazenar tudo na cabeça. Quando você tem papel, você tem uma separação, você corta o problema em pedacinhos e resolve cada um deles. E aí cada pedacinho fica muito mais fácil resolver, né? Concorda? Cada pedacinho isolado aqui, ó, eu vou resolver esse pedacinho isolado aqui com a ajuda da anotação. Vou deixar anotado aqui. Agora eu vou resolver esse outro pedacinho aqui, ó. Vou resolver esse outro. E vou resolver esse outro. Anotando, gente, é milhões de vezes mais fácil. E aí, existe uma semelhança muito grande entre o soma 1 e uma questão de múltipla escolha. Imagina que cada alternativa dessa é um númerozinho daquele ali que você tem que resolver. Cada alternativa dessa é um dígito, tá? Esse aqui é um dígito que você tem que resolver, esse é um, esse é outro, esse é outro e esse é outro. Muita gente não consegue perceber, mas se você resolver cada dígito em separado, é muito mais fácil e é muito menos propenso a erro do que se você resolver esse soma 1 aqui só na sua memória. Vocês entenderam a analogia com o soma 1? Então, é possível a gente... Esse aqui tem 4 dígitos só, tá? Eu vou aumentar aqui, botar mais um. Se eu falar para vocês um número de 5 dígitos, é possível que algumas pessoas não consigam resolver um soma 1 de 5 dígitos. Tem um outro problema aqui proposto pelo Daniel Kahneman, que aí é mais difícil ainda da gente resolver, demanda mais esforço cognitivo ainda. É memorizar e multiplicar. Eu vou falar um número aqui para vocês, de 4 dígitos. Vou pedir para vocês memorizarem esse número enquanto vocês resolvem uma conta para mim. Então, vamos lá. Memorizem o número 3.745, enquanto você resolve 17 vezes 26. Tudo de cabeça, tá? Não me usem o papel, nem o computador. Então, pessoal, esse objetivo desse problema aqui, da memorização e da multiplicação, não é nem que vocês consigam resolver, não, é que vocês enxerguem a limitação que o cérebro de vocês tem. O cérebro tem uma limitação de quantidade de informação que a gente consegue carregar ao mesmo tempo. Obrigado, Miguel. Então, se vocês tentarem resolver tudo isso aqui de cabeça, pode ser que o cérebro de vocês não consiga processar toda essa informação. Mas se você resolver um dígito por vez, você vai ter um desempenho bem maior. Tem mais um motivo para o seu desempenho ser tão bom quando você faz isso aqui, quando você faz essa anotação e depois parte para outra. É isso aqui, ó, esse item aqui. Separar atividades diferentes em momentos diferentes. Quando a gente está resolvendo uma questão de múltipla escolha, existem duas atividades cognitivas que são executadas.
Uma é o julgamento das alternativas. A outra é a escolha da resposta que você vai marcar no gabarito. São duas atividades cognitivas bem diferentes. Vamos voltar aqui. Você julgar que uma alternativa é falsa ou verdadeira é resolver uma sentença de si, então. Isso é um julgamento. É uma atividade cognitiva muito diferente de uma escolha. Baseado nessas anotações aqui, qual que eu escolho para marcar no meu gabarito? É uma atividade cognitiva diferente. Então, o aprendizado é, se você tentar fazer essas duas ao mesmo tempo, você vai estar querendo usar mais recursos do que sua mente possui. Então, você deve separar atividades diferentes em momentos diferentes. Por quê? Ao mesmo tempo, uma atividade atrapalha a outra. Até aqui, gente, beleza? Vocês entenderam aí? A gente está quase, eu diria, quase terminando aqui, tá? Não soma 1 de 5 dígitos. Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui. Quando você faz essa anotação que eu ensinei para vocês, vocês evitam o viés de ler uma alternativa já com um pré-julgamento em mente. Por exemplo, ler a letra B lembrando de ter gostado da letra A. Essa coisa que acontece na nossa mente, que da gente gostar de uma alternativa, ela atrapalha o nosso desempenho, ela diminui a nossa nota. Quando você anota, você não está sujeito a esse problema aqui. Você vai se liberar desse problema, ele não vai mais passar pela sua mente se você conseguir executar o procedimento que eu ensinei para vocês. Na hora da prova, como que você vai fazer? Você vai anotar do lado esquerdo, tá? Você não anota do lado direito aqui, porque isso gasta mais energia da sua mente ficar olhando para as anotações aqui. Você vai anotar do lado esquerdo cada um desses símbolos que eu vou ensinar para vocês. E aí, diante de todos esses símbolos, você vai escolher o que está mais próximo do verdadeiro. E marca esse que está mais próximo do verdadeiro. Esse aqui é um ensinamento de um outro autor. Esse autor, que chama Nassim Taleb, ele diz para a gente que a taxa de erros ao julgar um item como falso é bem menor do que a taxa de erros ao se julgar um item como verdadeiro. Ou seja, somos mais facilmente enganados ao julgar um item como verdadeiro. Gente, aqui é um pouco confuso explicar isso aqui, mas imagina que teve uma prova e você julgou 100 itens e você julgou 50 como verdadeiro e 50 como falso. O que isso aqui está te dizendo é, aqueles 50 que você julgou como falso, provavelmente você errou muito pouco ali. E aqueles 50 que você julgou como verdadeiro, provavelmente ali tem mais erros do que nos outros 50 que você julgou como falso. Vamos fazer dois desenhos aqui. Ó. Imagina que aqui tem 50 questões que você julgou como verdadeiro. E nessa mesma prova tem outras 50 questões que você julgou como falso. Tá? O que isso aqui, essa frase está dizendo para a gente é que esse conjunto aqui, ó, ele vai ter mais erros. Certo? Então, vocês têm que ter isso como feedback na vida de vocês. Quando você encontrar um item como verdadeiro, existe uma chance de você ter errado ali. E essa chance é bem menor de ser revertida quando você marcar como falso. Eu tenho alguns exemplos para dar para vocês aqui. Então, quando você marcar um item é verdadeiro, existe uma chance maior de você estar errando do que quando você marca que é falso. Até aí vocês entenderam? Sim. Beleza? Vamos lá, vamos adiantar aqui. Você vai marcar um item como falso, desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês,
Você vai marcar um item como falso quando você identificar alguma inconsistência. E você vai marcar como verdadeiro quando você não encontrar nenhuma inconsistência. Aí eu pergunto para vocês, quando você não encontrar nenhuma inconsistência, significa que ela não existe? Gente, a resposta sobre isso aqui é muito clara, tá? É não. Se você não encontrar uma inconsistência, pode ser que outro colega de vocês encontre. Vou dar um exemplo. Existe um erro nessa frase. Qual que é? Essa frase apareceu para mim numa prova de português, e eu não consegui encontrar o erro dela. É o haja, né? Com H. O haja com H. O haja, gente, no sentido de agir, sem o H. Então, assim, eu não consegui, eu passei uns 5 minutos olhando para essa frase e não consegui olhar para esse verbo aqui. Eu saí da prova, conversei com um amigo e ele me comentou, aí eu consegui perceber nessa hora que o amigo comenta com você e te apresenta uma informação adicional, o contexto muda. O fato é, eu não tinha conseguido encontrar inconsistência. Significa que ela não existe? Não, significa que eu não encontrei. Tá. Então, aqui a frase do Nassim Taleb, esse autor, você sabe o que está errado com mais certeza do que você sabe o que está certo. Tá? Eu vim construindo essa... deixa eu ver aqui, passar para o próximo. Então, gente, diante desse contexto aqui, que você sabe que quando você encontrar uma inconsistência, você tem certeza? Por exemplo, se eu disser que o nome de vocês é Maria José, e eu sei que aqui não tem ninguém que chama Maria José, esse contexto é tão claro na vida de vocês, que vocês têm certeza de que essa afirmação é falsa. E nada do que aconteça nesse mundo vai mudar o contexto e transformar essa afirmação falsa numa verdadeira. Então, o que acontece? Quando a gente encontra uma informação falsa pela frente e a gente consegue identificar a causa de que ela é falsa, é muito difícil esse contexto mudar. Tá? E é por isso que tem essa frase aqui do Nassim Taleb: você sabe o que está errado com mais certeza do que você sabe o que está certo. Aí, quando a gente tem uma maneira do funcionamento do nosso cérebro funcionar com um alto desempenho, que alto desempenho é esse? Eu identifico coisas incorretas com alto desempenho. Se você tem um desempenho cognitivo elevado em identificar coisas incorretas, como é que você vai abordar um item para julgar ele como falso ou verdadeiro? É dessa maneira aqui, ó, ler os itens procurando inconsistências. Por quê? Essa atividade do nosso cérebro de procurar inconsistência, ela tem um alto desempenho. Igual o colega, o João Vitor, encontrou o haja com H. E a partir do momento que ele encontrou esse haja com H ali, ele sabe que está errado, não, o contexto não volta atrás, né? O mundo não volta atrás, e esse negócio está errado. Então, o ser humano ele tem um alto desempenho para identificar inconsistências. Como é que a gente usa esse alto desempenho em nosso benefício? A gente vai ler os itens procurando inconsistências, se beneficiando da baixa taxa de erro dessa tarefa. Então, procurar inconsistência tem uma baixa taxa de erro. Quando você procura inconsistência, você está usando esse método trabalhoso aqui, ó, lento. Procurar uma inconsistência necessariamente usa um método desse trabalhoso. E ele tem um alto desempenho. Você não pode fazer o mais fácil ou intuitivo, que é ler um item inteiro e escolher entre V ou F ao final da leitura.
simplesmente veio um feeling na sua mente de que aquilo está certo. Não, não é isso que você tem que fazer. Para você atingir um alto desempenho, você tem que procurar o que está incorreto. Você tem que mudar a sua abordagem. Se você ainda não faz isso, você vai mudar daqui em diante, você vai mudar a abordagem. Você vai ler uma questão de prova e você vai procurar o que está incorreto nela. E aí, quando você encontrar, você vai sublinhar o que está incorreto nesse item. Isso aqui também evita uma coisa que a gente chama de viés de confirmação. Então, qual que é o procedimento? Avaliar palavra por palavra se alguma delas deixa a sentença incorreta. O erro mais comum é deixar de considerar o efeito de uma palavra numa sentença. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, quando eu resolvi essa questão, eu deixei de considerar o efeito dessa palavra. Eu até conhecia o verbo, a conjugação do verbo agir, eu conheço, eu sei que não é com H, só que a minha mente, quando leu, ela deixou de considerar o efeito dessa palavra. Então, quando você errar uma questão de prova, necessariamente você vai estar deixando de levar em consideração o efeito de uma das palavras na sentença. Se você for bom de raciocínio lógico e conseguir avaliar palavra por palavra e procurar algum defeito, alguma inconsistência, você vai aumentar a sua nota na prova. Eu trouxe aqui um exemplo bastante comum que ocorre em prova. Uma sequência de itens, tipo, planeta X, Y e Z pertencem ao sistema solar. E aí, vamos supor, ele coloca um aqui no meio que não pertence ao sistema solar. Esse é o tipo de questão mais recorrente. E quando você vê uma enumeração, tem que prestar muito. Uma enumeração é uma sequência de itens ali. Por exemplo, uma lista de planetas, né? Terra, Júpiter e Marte. Quando você lê uma enumeração dessa aqui, tem que prestar muita atenção se todos os itens dessa enumeração pertencem a esse conjunto aqui. E aí você tem que usar esse seu modo aqui, o modo lento, para pensar, cada um desses itens pertence àquela categoria, sim ou não? E aí não é para resolver de forma intuitiva e chegar numa resposta falsa ou verdadeira. Você tem que avaliar cada um desses itens. E aí você vai eliminar as incorretas por meio do falso ou verdadeiro aqui. Você vai eliminar as incorretas dizendo o que está falso. E, por último, você vai escolher qual você vai marcar no gabarito. Então, eliminar as incorretas tem um alto desempenho, tá? Se você fizer isso aqui, sua nota aumenta no mesmo dia. No dia que eu comecei a aplicar isso aqui, minha nota aumentou em 10%. Então, você vai eliminar as incorretas em vez de escolher uma correta. Eliminar as incorretas tem um alto desempenho, é um processo cognitivo de alto desempenho da nossa mente. Como que você vai fazer para eliminar as incorretas? Eu preparei essa aula aqui baseado no ensinamento de vários professores que eu tive. E eu tive um professor muito bom de raciocínio lógico que me convenceu de fazer isso aqui. E eu vou ensinar para vocês, que é sublinhar o termo que deixa a sentença incorreta. Durante essa aula, esse professor falou para mim, para todos os alunos que estavam na sala, falou, olha, vocês não estão autorizados a ir para a prova, marcar que um item está incorreto, se você não souber dizer, sublinhar qual é a palavra que deixa esse item incorreto. Não me voltem aqui, eu não quero ver a prova de ninguém um item marcado incorreto, se você não souber explicar para você mesmo e para mim qual que é a palavra que deixa aquele item incorreto. Aí, usem isso na metodologia de vocês, lembrem de mim, lembrem que eu falei para vocês, se eu ver vocês marcando um item que está incorreto, e você não sabe dizer qual é a palavra que deixa esse item incorreto, você está sendo irracional. Você tem que conseguir me explicar qual que é a palavra que deixa o item incorreto para você conseguir dizer que você tem certeza que está falso. Tá? Então é isso. É importantíssimo você sublinhar o termo que deixa a sentença incorreta.
Vocês conseguem fazer isso? Sublinhar o termo que deixa a sentença incorreta? Gente, eu garanto para vocês, pode me cobrar. Você fazendo isso aqui, sua nota aumenta no mesmo dia. E você precisar estudar mais nada. Agora, eu vou apresentar para vocês uma definição dos símbolos que vocês podem usar, que eu recomendo que vocês usem. Você vai marcar F quando você tiver certeza que a sentença é falsa. Ou seja, pelo menos uma inconsistência foi identificada. E você consegue sublinhar o termo que deixa a alternativa incorreta. Você vai marcar verdadeiro quando você tem certeza que toda a sentença é verdadeira. Interrogação F. Você acredita que é falso, mas não tem certeza. Aqui eu vou discutir com vocês alguns exemplos. Por exemplo, se você entender muito de um assunto e houver um termo que você não conhece. Vou dar um exemplo. Eu dou aula de computação. Aí tem uma questão sobre computação. Tem um termo lá que eu não conheço. Então, eu sei que minha nota em computação está 10, geralmente é 10. É provável que esse termo seja simplesmente inventado. Só que como eu não tenho certeza se esse termo é inventado ou não, ou está me faltando conhecimento, eu não vou marcar aqui que eu tenho certeza que está falso. Quando que você vai marcar interrogação? Você não estudou, não lembra ou não faz ideia do conteúdo que está sobre avaliação. Vou dar alguns exemplos. Quando citar um termo desconhecido de um assunto que você não entende, ou quando citar um valor ou um limiar desconhecido. Vamos supor, o raio da Terra, 3.200 quilômetros. Vamos supor que você não saiba. Você não deveria dizer nem que acha que é falso, nem que acha que é verdadeiro. Aqui eu estou falando de citar um valor, né? Vamos supor que uma alternativa diga que o raio da Terra tem 3.200 quilômetros. Se você não tem certeza desse valor, 3.201 ou 3.199 é o mesmo chute. Você não tem certeza se é 3.200, você não tem certeza se é 3.201 ou 3.199. E aí, nesse caso, o que você tem que marcar? Simplesmente que você não sabe. E aí, quando você marca que você não sabe, você ainda tem 80% de chance de acertar a questão. 4 dos 5 itens estão errados. Um deles está certo. Se você não se compromete com esse item aqui, você ainda está se dando a chance de acertar. Se você se compromete com uma coisa que você não sabe, você está se prejudicando. Aqui eu digo para vocês não serem gananciosos. Quando você marca um item, por exemplo, que o raio da Terra, por exemplo, que você não faz a mínima ideia, vamos supor, e aí você marca que você acha que tem certeza ali, acha que está verdadeiro. Eu digo que nesse caso aqui você está sendo ganancioso. Você está querendo pegar alguma coisa que não é sua, alguma coisa que não está na sua mente. Isso é equivalente a você roubar. Gente, o que acontece com quem rouba? Ele se dá mal, ele vai preso, ele é punido de diversas formas. Então, assim, se você não tentar pegar uma coisa que não é sua, você ainda vai ter chance, ainda mais 4 chances de pegar alguma coisa que é sua, que está na sua mente. E isso aumenta a sua nota. Então, assim, é muito irracional você estudar durante anos, chegar na hora da prova e não assumir para você mesmo que você não sabe. Você não assumir para você mesmo que você não sabe, você diminui o seu desempenho em prova. Por quê? Um item que você não saiba, ele é 1 de 5. Ainda tem mais 4. Se você souber, você ainda pode acertar. E aí, você vai marcar interrogação verdadeiro
você acredita que a sentença seja verdadeira, mas você não tem certeza, tá? Resumo, então, do que vocês podem marcar aqui, ó. F, interrogação F, você não sabe nada, não estudou, não sabe nada. Você acha que está verdadeiro, mas você não tem certeza. E você tem certeza que está verdadeiro. Eu posso passar essa apresentação aqui para vocês, basicamente, vocês têm que decorar cada um desses itens aqui e aplicar isso na hora da prova. Vocês querem olhar mais um segundinho para esse slide e decorar o que está aí? Eu posso tirar um print? Pode. Esse aqui é um resumo. Eu posso passar o slide para vocês, mas eu queria que vocês memorizassem e fossem para as provas com esse slide na cabeça. A Fernanda quer falar. Diga, Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, tio. Eu só tenho uma dúvida aqui. Não, quer dizer, não é uma dúvida. Quer dizer, eu né, acabou um curso que eu fazia, né, que antes de eu ser chamado para ir lá para Farias Brito, eu fazia lá um curso para entrar no Colégio Militar, que é a melhor escola daqui de Brasília. Aí tinha lá tipo, de 2 em 2 meses, tinha uma provinha, que não vai de nota, assim. Eu sempre botei o F, ponto de interrogação e o V. E era que, tipo, eu só pensei nisso do nada. Mas não botei o ponto de interrogação F e o ponto de interrogação V. Mas eu sempre fiz desse jeito. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Você usava só 3 símbolos. Você usava, por exemplo, esse, interrogação, e esse, o V. Você usava só 3. Na verdade, em vez do F e do V, eu botava um certinho e um X. Qual serve? Aqui você colocava um X. Não, aí eu botava, no verdadeiro eu botava certinho, no falso eu botava um X. Entendi. Entendi. E aí, onde você não sabia, você coloca uma interrogação. Sim, eu estava com dúvida, eu botava interrogação. Tá. Você usa um Vzinho aqui, um X para esse e uma interrogação aqui, né? Eu já vi algumas pessoas usarem só 3 símbolos. E eu também já vi pessoas usarem 7 símbolos. Usarem aqui assim. Ele quase tem certeza aqui, ele colocava mais um aqui, ó, que é como se fosse aqui, eu quase tenho certeza, e esse aqui, eu quase tenho certeza que é falso, tá? Eu já vi algumas pessoas usarem 3 símbolos, igual o Theo usa. Eu já vi algumas pessoas usarem 5, eu já vi outras pessoas usarem 7. Gente, 7 é muito e 3 é pouco, tá? No caso de 3 aqui, a gente não tem uma representação de quando a gente tem um feeling ali. Eu tenho um feeling de que isso aqui está errado. Ou eu tenho uma métrica de recorrência de um determinado tópico. Mas na verdade, Daí, diga, Theo. mas tipo, quando era no caso do ponto de interrogação F e no ponto de interrogação V, no caso, sim, eu botava só um ponto de interrogação. Porque, tipo, pra mim, tipo, eu botei na minha cabeça assim, é ponto de interrogação, mas eu acho que é mais pra esse lado. Mas eu ainda tô com dúvida. Eu gosto de usar esse interrogação aqui para dizer para mim, isso aqui, eu não sei nada desse assunto. Eu não tenho certeza nenhuma. E aí eu vou ensinar para vocês o que vocês vão fazer
são essas questões que simplesmente vocês não sabem nada. Tem uma vantagem que você pode oferir daqui, quando vocês marcarem que não sabem nada, tá? Eu vou ensinar mais para frente no slide. Mas essa aqui tem essa outra vantagem de ter uma representação de quando a sua dúvida está nessa direção ou a sua dúvida está nessa direção. E diferenciar de quando você não sabe de nada, tá? Antes de eu ensinar para vocês o que vocês vão fazer com todas as questões que vocês marcarem com interrogação, vou mostrar para vocês uma aplicação aqui de uma tautologia. Eu acho que alguns de vocês já devem até ter estudado tautologia. Gente, tautologia é uma proposição que permanece sempre verdadeira. Tá? Vocês estudam isso aqui em lógica. Então, se eu disser João é alto ou João não é alto, essa frase inteira aqui, ela é sempre verdadeira. Por quê? Se João é alto, a primeira parte é verdadeira. Se João não é alto, a segunda parte é verdadeira. Então, em qualquer dos casos, uma tautologia, e uma tautologia é quando a sentença é sempre verdadeira. Gente, o que acontece quando o avaliador ele criar uma questão de prova em que ele pegar um pedacinho da tautologia, colocar numa alternativa e o outro pedacinho da tautologia colocar numa outra alternativa? Isso aqui significa que, com certeza, a resposta ou é essa ou é essa. Por quê? Uma tautologia é uma certeza de que o conjunto está correto. João é alto ou João não é alto. Isso sempre vai estar verdadeiro. Então, quando você encontrar uma tautologia na hora da prova, você pode ter certeza que uma das duas vai estar certa. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma tautologia. Aqui é um problema de computação, que eu dou aula, tá? Aqui essa frase está dizendo: o padrão XML limita o tamanho de nomes de elementos. Aqui, o padrão XML não limita. Então, aqui eu tenho uma tautologia exata. E nessa hora da prova, eu não sabia resolver essa questão, mas eu tinha certeza que uma dessas duas era verdadeira. Então, prestem atenção. Se aparecer numa prova de vocês uma tautologia, você pode ter certeza. Uma das duas vai ser a resposta correta. Tá? Agora, eu sugeri que vocês marquem na prova de vocês uma interrogação quando você não souber nada. Porque, ainda assim, tem como você extrair vantagem desse contexto de que você não sabe nada. Vou mostrar para vocês como vocês tiram vantagem aqui disso. Suponha que você vai fazer uma prova de 80 questões de múltipla escolha. Suponha que você tem uma nota de 70%, que 30% da prova você vai errar, ou seja, 24 questões. 30% de 80 são 24 questões. O que você faria se você soubesse quais são as questões que estão no grupo das que você vai errar? Alguém? Alguma dica? Alguém faria alguma coisa? Se você soubesse exatamente quais são as 24 questões que você vai errar. Diga, Miguel. Eu não ouvi, Miguel. O seu microfone não está funcionando, eu acho. Eu posso tentar falar? Não Pode, sei. pode. Pode. Como minha prova, quando tem uma nota de 70%, 30% eu vou errar, ou seja, 24 questões, se eu juntar todas elas e marcar uma mesma alternativa, tem uma chance de 50% eu tá certa, ou mais, e 50% eu tá errada, mas o avaliador não vai colocar como que eu vou falar? 24 questões
de uma alternativa só. É muito difícil disso acontecer. Então, eu acertaria por volta de 20% delas. 4 ou 5 questões, que pelo menos eu tenho mais chance de acertar. Eu sei onde que eu estou caminhando. Mesmo que eu não tire uma nota muito grande, eu pelo menos saberia como fazer e podia aplicar isso para provas futuras. Tem essa explicação, tá? Que o Pedro deu. Gente, aqui a gente pode usar a matemática a nosso favor. Vocês são o exemplo aí das crianças prodígio que entendem bastante de matemática. Então, vocês têm que começar a usar a matemática a favor de vocês na vida de vocês. Esse aqui é um exemplo. Tá? Então, assim, a premissa aqui é que a gente tem certeza de quais são essas Tio, 24. Quem queria falar? eu, Diga, Theo. olha só, por mim, eu não ia marcar tudo a mesma opção, não. Essas 24 questões. Eu ia, tipo, ver cada uma assim, mesmo que demore, entendeu? Eu ia ver uma por uma, né? Vendo assim, essa aqui tá, pra mim, essa tá mais certa ou mais errada? Ah, Aí eu marco. viu, Theo? A minha sugestão é que você encontre um escopo de questão de prova que você realmente tem certeza que não sabe. Por quê? Gente, as provas hoje em dia elas são bem concorridas, elas estão ficando cada vez mais difíceis. Então, um avaliador ele pega 10% das questões de prova e coloca bem difíceis, quase impossíveis, considerando que assim quase ninguém vai saber aquilo ou ninguém vai saber, justamente para poder diferenciar os primeiros colocados. Então, é de se esperar que vai ter questões de prova que vocês realmente não vão saber resolver. O avaliador, principalmente numa prova mais concorrida, ele vai colocar alguma coisa muito difícil. Tá? Então, se ocorrer de você encarar uma questão de prova que você não tem a mínima noção de para onde vai, você pode juntar todas elas, que eu digo, no mesmo saco. Junta todas essas questões que você não tem a mínima ideia, tá? Igual o Theo falou, se for uma que eu tenho um feeling que está certo, eu posso ir pelo meu feeling, aí é o julgamento de vocês que vai escolher. O que eu estou ensinando para vocês é identificar aquelas que você não faz a mínima ideia. Tá? Essa eu não sei de jeito nenhum. Aí essa, nesse caso, pegue ela, junte todas elas num saco, junte todas elas e marque a mesma alternativa. Você vai ter 20% de chance de acertar. Aqui, em 20% de 24 questões, dá alguma coisa ali entre 4 e 5 questões em média. Então, dessas todas que você não sabe, se você usar a matemática a seu favor e a estatística, você vai aumentar a sua nota para 75% sem ter conhecimento nenhum. Tá? A premissa aqui você já errou esses 30% aqui, eles não são seus. Como que faz para você recuperar esses 30%? É usando essa técnica aqui. Tá? Ô tio, Oi, diga. mas tipo, eu também marco o ponto de interrogação, né? Tipo, quando eu tô com dúvida e eu tô literalmente assim, neutro, eu não sei para que lado tá. Então, aí o ponto de interrogação é justamente quando você realmente está neutro e não sabe para onde vai. Tá? Não, tipo, eu sei desse assunto, mas, tipo, eu sei dessa área, assim, mas eu tô com dúvida, né? E tô neutro, não sei se é para um lado ou é para o outro. Certo. Nesse caso, a minha recomendação é essa aqui que eu coloquei para vocês aqui. Marca ela como interrogação
Você não sabe, simplesmente não sabe, e junta essa questão, todas elas, num saco, e aí todas que tiverem dentro daquele saco da sorte, colocar numa mesma alternativa. Eu aplico essa técnica já há um bom tempo, e o concurso que eu estou hoje, eu apliquei essa técnica e funcionou, tá? Eu consegui aumentar minha nota. E aí eu espero que aumente a nota de vocês nas provas de Olimpíadas que vocês estão fazendo. E no Enem, tá? Essas anotações que estão aqui nesse slide, gente, vale para o Enem também, tá? Sua nota no Enem também vai aumentar quando você fizer isso aqui. Gente, aqui a gente está terminando, só falta mais esse item aqui, que é sobre uma coisa que eu chamo de calibrar o seu processo de julgamento. E esse calibrar o processo de julgamento envolve um conceito que a gente estuda na administração de empresa que chama PDCA, que é um ciclo de PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua. Nesse ciclo de melhoria contínua, você planeja, executa, aí você checa e depois você age para corrigir. E aí você vai se planejar a executar essa instrução que está aqui, ó. Você tem que planejar e executar isso aqui na hora da prova. Você vai memorizar todas essas coisas aqui, e aí esse é o planejamento, tá? É memorizar aquelas instruções, o que significa cada um desses símbolos. O que é o executar? É chegar na hora da prova e tentar lembrar dessa definição e aplicar essa definição em cada uma das sentenças. E aí depois você vai ter que checar. E o que é esse checar aqui, ó? Você vai pegar uma questão que você errou, e aí você vai identificar. Eu marquei que eu achava que era verdadeiro, mas na verdade isso aqui era falso. Nesse caso, necessariamente, o que aconteceu aqui? Pelo menos uma palavra você deixou de levar em consideração. E aí você tem que checar, e esse cheque aqui, ó, você tem que checar que palavra foi essa que você não levou em consideração. Então, ao final de toda a prova, e aí alguns especialistas de prova dizem que a melhor fonte de melhoria das nossas notas em prova são as provas anteriores. E aí a gente vai revisar as provas que a gente fez à procura de o que levou a gente a levar aquele erro, a cometer aquele erro. Então, vocês têm que encontrar nas provas anteriores, por exemplo, que palavras foram essas que levaram você a cometer um determinado erro. Por exemplo, eu cometi um erro com aquele haja. E aí eu comecei a analisar esse meu erro aqui. A conclusão que eu cheguei é o seguinte: eu sou suscetível a um tipo de problema aqui, que são palavras homófonas, que chamam. São palavras que têm o mesmo fonema, mas uma grafia diferente. Então, eu sou suscetível a esse problema. Aí eu, sabendo disso, eu começo a procurar situações em que isso possa ocorrer. E aí eu começo a diminuir os meus problemas em prova. Então, você precisa encontrar as causas dos problemas que estão te levando a interpretar incorretamente uma prova. Aí, você encontrou essa causa, você vai agir. Você vai, por exemplo, uma das possibilidades de agir é anotar no seu caderno todas aquelas causas que te levam a cometer erros em prova. Gente, essa aqui, eu diria que é a parte mais difícil, tá? Você planejar, ok, decorar aquilo, dá para fazer. Você fazer isso na prova e lembrar daquela definição, ok.
mas você tem que ter muito cuidado ao fazer esse cheque aqui. Você tem que passar questão por questão que você errou e avaliar e se perguntar por que eu errei isso aqui? Qual foi a palavra que eu deixei de levar em conta que me fez errar esse item? E aí, aqui eu já vou terminar, só queria saber de vocês. Esse slide aqui, gente, é praticamente o mais importante. Vocês têm alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Não. Não. Então, olha só, se você conseguir consertar um tipo de erro, não é consertar um erro. Se você conseguir encontrar um tipo de erro, esse tipo de erro ele tem impacto em todas as disciplinas que você for avaliado. Então, se você, por exemplo, eu encontrei um tipo de erro aqui de palavras homófonas que eu estava cometendo. Esse tipo de erro tem impacto em todas as disciplinas que eu vou resolver. Então, eu vou aumentar minha nota em todas as disciplinas quando eu encontrar um tipo de erro por meio dessa análise que eu expliquei para vocês. Então, vocês vão pegar todos os seus erros. Se você julgou que era verdadeiro, mas que na verdade era falso, você tem que buscar que palavra que você não leu e não prestou atenção. Aí você tem que, por exemplo, explicar para um colega, para o pai, para a mãe de vocês, você lê aquela alternativa e falar, olha, essa questão aqui, na verdade, ela estava falsa, eu julguei como verdadeiro, e essa palavra eu deixei de levar em consideração. Então, siga esse roteiro. Explique para um colega, ou para a mãe, ou para o pai, olha, eu errei esse item estava falso, eu julguei como verdadeiro, e foi essa a palavra que eu deixei de levar em consideração. Repita isso em várias provas, e você vai sequencialmente aumentando a sua nota. A cada vez que você fizer isso, você vai aumentar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que vai chegar um momento em que você não vai mais cometer erros de raciocínio ao resolver uma prova. E aí? Tranquilo? Gente, era isso. É esse o método de resolução de prova que vai aumentar a nota de vocês. Me deem um feedback na próxima prova que vocês resolverem. Me manda uma mensagem lá, sei lá, por algum lugar, pode ser lá no Instagram, e me digam se vocês estão conseguindo executar e se a nota de vocês aumentou. O que eu digo para vocês é que a minha nota aumentou e aumentou muito. Hoje em dia eu cometo pouco erro de raciocínio e interpretação. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Então, resumindo o que o senhor disse, quando você tem uma prova, você primeiramente tem que anotar tudo que você tem. Todas as informações que você tem. Aí você vai julgar se você acha verdadeiro, se você acha falso, se você acha que é falso, se você acha que é verdadeiro. O VF, a interrogação, e o interrogação V e interrogação F. Aí depois disso, você vê se você não. Você vê a questão que você não faz ideia e você junta todas que você não faz ideia no bolinho. E você julga. Daí você tenta achar o ponto em comum delas, a semelhança delas e ver se tem alguma coisa em comum que você possa juntar. Aí, depois disso, você consegue resolver a prova bem? Você descreveu corretamente esse item aqui, desse slide aqui, né, que é para marcar o seu julgamento do lado esquerdo de cada uma das alternativas. Você só vai ler a próxima alternativa depois de anotar essa aqui. Vocês se comprometeram comigo em fazer isso aqui, e eu expliquei por que isso funciona, tá? Então, você anotou essa, leu, anotou, leu, anotou, leu, anotou, leu, anotou, e agora
vem a segunda etapa de escolher o que a gente vai marcar no gabarito. Diante dessas anotações, todas as pessoas chegam na mesma conclusão. Vamos marcar aquela que esteja mais próximo do tenho certeza que está verdadeiro. Dentre essas opções aqui, a que está mais próxima de que eu tenho certeza é essa aqui. Então, eu vou marcar ela. Agora, se tiver alguma questão que você marcar, eu não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia, e eu não faço a mínima ideia, por exemplo, alguma que colocar... Eu dei exemplos aqui para vocês, ó. Um valor desconhecido, o raio da Terra. Se você não... O raio da Lua, que é mais raro, né? Se você não sabe o raio da Lua, gente, você vai marcar o quê aqui? Vai marcar que você acha que sabe alguma coisa? Isso é o equivalente a você estar roubando. E aí, quem rouba vai preso. Quem rouba perde alguma coisa. Se você marcar que tem, por exemplo, você acha que está verdadeiro, qual que é o raio da Lua aqui? Vamos supor que você marca que acha que está verdadeiro aqui, ó. Vamos supor que essa fosse a questão aqui, ó. E aí você tem lá, sei lá, 100 quilômetros aqui. E aí você marca que acha que está verdadeiro. E essa aqui você marca, vamos supor que o raio da Lua fosse essa aqui. Vamos supor lá que é 120 quilômetros, sei lá. E que essa aqui é verdadeira. E você vem e marca que você acha que tem certeza nessa aqui. Você está pedindo para errar. Você está se dando chance de errar. Você vem simplesmente aqui e diz, olha, eu não sei. Você ainda está se permitindo acertar. Você está se dando mais uma chance de acertar. Então, vocês têm que ter caminhar numa tendência de ser sincero com você mesmo, de marcar aquilo que você tem certeza. O que acontece com todos os alunos que eu sigo e que eu auxilio, a gente tem uma certa tendência de querer ter certeza do que a gente não tem. E aí a gente marca que a gente tem certeza demais quando a gente não tem. E essa é a causa dos erros. Você marcar que você tinha certeza quando você não tem. E aí o que você vai fazer? Você vai revisar a sua prova, vai chegar à conclusão, eu não tinha certeza. E aí você tem que minimizar a quantidade de erros de quando você tinha certeza, quando na verdade você não tinha. E aí a sua nota vai aumentando. Então, quando você marcar que você tem certeza de alguma coisa, você realmente tem que estar seguro disso aqui. Você tem que minimizar os erros de quando você tem certeza. Esse é o seu objetivo. Quando eu disser que está verdadeiro com certeza, vamos supor que no ano passado, ali em 2022, eu resolvi, sei lá, 200 provas, e eu marquei por 5.500 verdadeiros. E desses 5.500, eu errei, eu acertei ali, vamos supor, 4.500. Isso em 2022. Gente, em 2023, a minha meta eu tive ali 1.000 erros ali, a minha meta é diminuir esses erros para 500 ali, dos que eu tinha certeza, tá? Porque onde eu marco aqui que eu não tenho certeza, eu já estou assumindo ali que, tipo, está me faltando conhecimento. E aí, eu não, nesse caso, quando eu digo que eu não tenho certeza, eu estou com o meu julgamento calibrado. O seu julgamento ele está descalibrado quando você acha que tem certeza, mas não tem. Então, você tem que diminuir a quantidade de erros ali de quando você diz para você mesmo que você tem certeza. E aí, quando você conseguir diminuir essa quantidade de erros de 1.000 itens
para 500, você vai estar calibrando o seu raciocínio lógico e se conhecendo. Isso é um processo de autoconhecimento. Saber com você mesmo quando você tem certeza. E aí a sua nota aumenta. Então, se você minimizar essa quantidade de erro aqui de quando você tem certeza, sua nota aumenta. Certo? Entendi. Muito obrigada, Alex. Beleza. Então é isso aí, gente. Vamos encerrar? A Isabela disse que tem uma prova. Beleza. Eu vou parar a gravação aqui para a gente encerrar, tá?